Porto, o Filipe Grilo, economista. Bom dia, Filipe, obrigado por estar connosco. Ora, olhamos aqui para um novo ano que, inesperadamente, ou melhor, esperadamente, assim é que é, já traz também aumentos. Quais são os mais significativos, para além destes daqui que eu falei? Precisamente, portanto, quando entramos aqui no ano há sempre revisões de preços. Obviamente que neste momento temos que separar os tipos de bens, por exemplo, os bens essenciais como o pão, esses aumentam por causa do aumento dos salários. O salário mínimo acaba por influenciar bastante o aumento do preço do pão. No café, por exemplo, temos aqui as alterações climáticas a afetar o preço do café e isso é o que vai acontecer, é que para os próximos anos o preço do café também vai continuar a subir por causa da questão das alterações climáticas. Mas depois temos a questão das telecomunicações, que apesar de se esperar um aumento dos preços, agora o novo concorrente pode fazer mexer no mercado e aqui até pode baixar ligeiramente os preços com o novo concorrente, com a Digi. Portanto, nós temos que aguardar porque, de facto, há sempre aqui um novo ano, novos preços. E o mercado vai alterando, como dizia. Por exemplo, no caso particular das telecomunicações, quando com a entrada desta nova operadora, acaba por, para já, ainda não houve, de facto, alterações nas outras três que já existiam em Portugal, mas ainda assim isso pode acontecer num espaço de quanto tempo? Nos primeiros 6 meses do ano, por exemplo? Depende sempre da instalação da rede da Digi. Esse é o grande entrave, ou seja, a Digi está com muitos problemas a entrar no mercado porque tem muitas limitações ao nível de infraestrutura, mas a partir do momento em que ele expande ao nível territorial, neste momento a Digi apostou muito à volta da zona de Lisboa e está neste momento a expandir para o Porto. Obviamente, quanto mais expande a rede, mais clientes vai ter, mais força vai ter no mercado e isso vai baixar mais os preços. Até porque isso aconteceu precisamente noutros países onde a Digi também entrou. Olhamos também, por exemplo, para as portagens e de facto foi muito noticiado o fim das portagens nas antigas Scoot. Por outro lado, todas as outras vão aumentar e, portanto, acabam talvez por compensar umas às outras. Diria, apesar de os concessionários serem diferentes, ou seja, a empresa, neste caso a Brisa, vai aumentar de acordo com o contrato que tem com o Estado ao ritmo da inflação e, portanto, os 2,21% vai aumentar para grande parte das autoestradas. Outros que não são concessionários pelo Estado ainda já afirmaram que provavelmente num ou noutro troço não vale a pena alterar os preços. Isto é o que nós chamamos de custos de menu, porque alterar o preço até não lhes dava-lhes mais custos do que os aumentos das receitas, enquanto que nas outras situações, que estamos a falar das escudos, vão deixar de existir os preços e, portanto, aqui vai haver uma redução. Portanto, dependendo da pessoa, pode ter aumento de custos com as autoestradas, ou outras pessoas até vão ter uma folga adicional porque vão deixar de pagar a autoestrada. Mas ainda assim, por exemplo, se aqui compararmos com o cenário europeu, de facto nós pagamos muito, portagens muito altas no nosso país, nomeadamente até a própria A1, mais utilizada entre Lisboa e Porto, que vai ficar também ela mais cara, 70 cêntimos. Filipe, olharmos também aqui para aquilo que de facto muitas vezes tem um maior peso naquilo que é a gestão do orçamento familiar, que são as rendas ou o crédito de habitação, também elas vão aumentar. Haveria forma de, nesta altura, com a crise que existe em Portugal, com as dificuldades que os portugueses têm, de não aumentar de forma tão significativa o peso das rendas? Eu diria que é impossível neste momento, tendo em conta que as condições do mercado levam a um aumento, há demasiada procura, ou seja, há poucas casas no mercado e quando há poucas casas no mercado os preços tendem a subir. O que estamos a ver é que temos este limite legal que a renda só pode subir à inflação, mas não nos podemos esquecer, porque se nós fechamos o contrato e criamos um contrato novo, as rendas podem aumentar como seja. E, portanto, é por isso que nós, quando nós olhamos para o que é o limite legal do aumento das rendas e depois o que é que acontece verdadeiramente às rendas durante o ano, nós vemos um desfazamento completo. Portanto, nós estamos aqui a dizer que as rendas podem aumentar até 2, qualquer coisa por cento, mas provavelmente nós vamos acabar no final do ano e as rendas ainda vão subir mais, precisamente porque os senhorios que sabem é que fecham um contrato, criam um contrato novo e podem aumentar as rendas. Portanto, tudo depende das condições de mercado. E neste momento continua a haver pessoas a chegar a Lisboa e Porto e a aumentar bastante a procura por casas e, portanto, quando há este excesso de procura, os preços continuam a subir. Já agora, que pegaste no crédito de habitação. Aí tem umas boas notícias. De facto, a redução dos juros é esperado que aconteça mais durante 2025 e isso vai dar um bocado mais de folga orçamental aos portugueses com crédito de habitação e isso vai dar aqui mais dinheiro para as famílias. Para além dessa, há outras boas notícias? Há algo que possa efetivamente não aumentar? Ou, sim. Ao nível dos bens, temos o azeite, que já foi também anunciado. Neste momento nós tivemos uma boa época do azeite e, portanto, vai haver mais azeite no mercado e isso vai levar os preços a descida. E também da eletricidade. Não só a redução do IVA
da eletricidade, que já foi anunciado pelo governo, mas também os próprios comercializantes de eletricidade já anunciaram uma redução de preços, quer a EDP, quer a Galp já anunciaram uma redução de preços, e portanto é esperado que para o próximo ano os portugueses tenham um bocadinho mais dinheiro para a eletricidade. São as boas notícias, mas também gostava, Filipe, ainda antes de fecharmos a nossa conversa, de olharmos aqui também para a perspectiva, já falamos um pouco até da perspectiva micro e de cada uma das famílias em Portugal, mas também olhando para o cenário europeu, talvez mais macro, porque se adivinha de facto uma crise financeira, já há crise política em França e, por exemplo, na Alemanha, dois países muito importantes na Europa. Que impacto é que isto pode ter efetivamente em Portugal e naquilo que é o nosso dia-a-dia? Neste momento eu diria que tem impacto na indústria. Ou seja, nós quando dividimos Portugal entre indústria e turismo, vamos pôr assim que são dois grandes motores, o turismo não se vai ressentir porque nós estamos a fazer um esforço inacreditável de diversificar os países de origem. Neste momento, a grande novidade é que os americanos ocupam o primeiro lugar no turismo em Portugal. E, portanto, turismo esse que, enquanto os Estados Unidos continuar a crescer, a dar dinheiro aos americanos, o turismo vai continuar a sobreviver e fica cada vez mais imune ao que se está a passar em França e na Alemanha. Mas temos outro problema, que é a indústria. A indústria depende altamente destes dois mercados e nós, neste momento, estamos a ver experimentos coletivos precisamente por isso, porque as empresas estão a ter muita dificuldade em exportar, quer para a França, quer para a Alemanha, e por causa disso depois começam a sentir dificuldades internamente e vão ter que fechar portas. Portanto, temos de estar muito atentos à forma como nós olhamos para a economia portuguesa, porque se nós olharmos para os níveis macro, não vamos ver grandes problemas, mas começamos a olhar para nível setorial e começamos a ver um aumento da disparidade da atividade económica. Deixa-me apenas recuar aqui um pouco na tua resposta. Olhando para os Estados Unidos, por exemplo, o cenário, naturalmente, quando Trump tomar posse, ou mesmo até, por exemplo, na questão dos americanos que cada vez mais compram casas para além de serem turistas em Portugal, isto pode ter reflexos também? Pode sim. A questão de Trump para o turismo em Portugal até podem ser boas notícias, porque Trump está a pensar dar mais dinheiro às pessoas mais ricas, a baixar os impostos, ou seja, as pessoas mais ricas vão ter mais dinheiro para gastar no nosso turismo. E, portanto, até pode ser boas notícias para Portugal do ponto de vista do turismo, mas do ponto de vista industrial, por exemplo, porque a Alemanha vai ter dificuldades em enviar os seus carros para os Estados Unidos, vai procurar menos os nossos componentes e nós vamos vender. Portanto, vamos vender menos. Portanto, a indústria vai se refletir negativamente com as políticas de Donald Trump, enquanto que o turismo, por exemplo, pode ter um aumento precisamente por causa de Sr. Trump. E até, olhando precisamente para essa perspectiva, nomeadamente até a Auto Europa, que tantas peças, como dizias, de facto, fornece também a uma marca alemã. Filipe Grilo, obrigada por ter estado connosco, foi um gosto, um bom dia, bom fim de semana e bom ano também. Obrigado.